Gente, estou muito feliz de estar aqui fazendo a estreia desse projeto, que é o ArgoCast. Eu me chamo Aline Bueno, sou CEO da Argo Solutions e hoje estou aqui com o nosso primeiro convidado. Essa é uma iniciativa que vai trazer um novo convidado, um especialista do mercado, que pode ser um parceiro, um cliente, um fornecedor, falando sobre tendências em viagens e eventos corporativos. Nas semanas, a gente vai lançar os cortes, então trechos pequenininhos com alguns destaques do podcast da gravação completa. Então, segue a Argo nas redes, tanto nas redes sociais quanto no YouTube, para conferir toda a gravação completa. E eu já, antes de começar, queria dizer que essa gravação de hoje, ela tem um tema muito importante na gestão como um todo. Ela vai tratar sobre a experiência do viajante corporativo, pensando desde o momento que ele compra uma passagem aérea até a hora que ele retorna para sua casa depois da missão no objetivo do CNPJ. O meu convidado de hoje, tenho a honra de abrir aqui, é o Anderson Serafim, que é um colega de mercado de longa data. O Anderson, ele é natural de São Paulo, formado em administração de empresas, com pós-graduação e MBAs nas áreas de gestão e aviação. Ele possui 30 anos de experiência no setor aéreo, começou na Varig quase criança, aos 14 anos, foi passando por funções estratégicas em vendas e planejamento. Foi parte do time fundador da Azul, onde ele atua até hoje, onde ele ajudou a definir a cultura, a estratégia de vendas e os principais processos que norteiam a área comercial até hoje. Desde 2016, o Anderson atua como gerente geral de vendas e, neste ano de 2025, ele voltou a direcionar o foco para o segmento corporativo e de consolidação. Então, Anderson, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz em abrir esse projeto contigo. Aline, boa tarde. Primeiramente, obrigado. Prazer estar iniciando esse projeto com a Argo junto. Não tinha também essa informação. Muito obrigado pelo convite. E realmente é uma carreira, uma longevidade aí de 30 anos na aviação. Eu tenho um orgulho muito grande da minha carreira, daquilo que eu ajudei a construir, principalmente nos últimos 17 anos com a Azul, que eu sou um dos fundadores da empresa, e muito focado no mercado B2B, que é o mercado de agências, e no segmento corporativo. Então, todo o meu foco nesses 17 anos, os últimos 17, foi no segmento corporativo. E o que pude perceber foi uma transformação muito grande nesses 17 anos que aconteceu, né, coisas que talvez nós não imaginássemos que iria acontecer. Nós sempre discutíamos como que esse mercado ia, para onde ele ia, e muitas das respostas nós não tínhamos. Hoje já se concretizou, a gente tem isso muito claro, e eu acho que agora as grandes perguntas ou as grandes dúvidas é para onde que o mercado vai. Eu acho que nós temos um bate-papo muito saudável aí para a gente poder discutir algumas coisas que hoje acontecem, conversar, principalmente aquilo que pode acontecer ainda de melhorar a vida do viajante e também do gestor, né? E das agências de viagem, principalmente nós que estamos aí, tanto Azul quanto Argo, como é que a gente pode trabalhar junto para isso? Excelente. Acho que a gente pensa muito nessa questão da cadeia, né? Porque tem os vários atores envolvidos e a companhia aérea ela se conecta de várias formas com esses atores todos, né? Sim. Eu acho que assim, a aviação é um dos segmentos que mais tem tido mudanças, que tem passado por uma grande transformação em diversos aspectos, né? E é um dos principais serviços quando a gente pensa numa viagem a trabalho. Na sua visão, Anderson, o que define, de fato, uma boa experiência de viagem pensando no viajante corporativo? Nós temos algumas etapas para isso acontecer, mas eu acho que a experiência é quando ele consegue toda a programação com que ele se dedicou e ele fez, planejou, isso acontece. E nós estamos falando desde o momento da reserva, da consulta, da reserva, da emissão, da viagem, do retorno, da prestação de contas. Então, assim, há uma integração de processos intensa e que, para ele, viajante, e às vezes até para a empresa, isso não é visto. E nós temos que trabalhar, eventualmente, sempre, como conectar esses processos para que isso seja cada vez mais imperceptível para ele. E também quando tiver um problema, né? Nós somos passíveis de problemas, de erros. Como é que a gente vai corrigir isso? Então, acho que essa experiência, ela, para mim, fica muito claro quando toda a expectativa dele, ou seja, a viagem dele, a programação dele, acontece da forma que ele planejou. Claro que vamos ter momentos que nós vamos surpreender. Não é todas as vezes que a gente consegue surpreender. Mas sempre que possível, como é que a gente pode trabalhar em conjunto? Esse momento para nós, ou esses momentos que acontecem na interação, é que talvez seja o grande segredo de como nós devemos trabalhar juntos. O viajante, eu sempre penso assim,
ele não tem que pensar muito nas coisas que ele precisa fazer. Exato, tem que ser quase que por naturalidade, né? Um fluxo para ser seguido. É um fluxo. Nós, como fornecedores e integrados que nós estamos trabalhando, nós temos que pensar por ele e para ele e indicar o melhor caminho. Nem sempre ele está pensando no melhor caminho, nem sempre ele tem a melhor experiência, ou nem sempre ele teve aquela experiência adequada ou nova. Então, assim, nós precisamos como surpreender ele, como a gente pode eventualmente trabalhar em processos que nunca foram atribuídos. Eu vou dar um exemplo. Em 2019, eu tinha uma experiência incrível, assim, incrível no bom sentido de aprendizado. Tivemos um viajante que ele sofreu um acidente, o voo dele era da Azul, ele estava no destino, sofreu um acidente. Não no avião? Não no avião, fora do avião. No destino. E aí a gente vai... Como que a gente tem que pensar por ele? Não num exemplo, né? Olha a situação, a empresa pagava com cartão corporativo, e o cartão corporativo dava o quê? O seguro de viagem para ele. Só que naquele momento a passagem dele não foi paga com cartão corporativo. Puxa, ele estava sem seguro. Estava sem seguro e ninguém avisou. E ele ia sofrer um acidente. A empresa acionou porque o banco falou, não foi pago, e aí ficou todo aquele processo. Então, você imagina assim, como nós poderíamos ter alertado ele, o gestor de viagem, a empresa, de que, olha, você está sem seguro de vida, você está indo numa viagem a trabalho sem seguro, e teria que ter um seguro à parte. Isso daí é um exemplo de tantos outros, esse foi realmente um exemplo muito sério que nos alertou, até para um processo melhorado que nós tínhamos que fazer. Não foi uma responsabilidade da Azul, o banco que rejeitou, mas assim, nós temos que também ajudá-lo. Pensar na jornada, né? Eu penso assim, pegando o que você está trazendo, Anderson, que a gente tem que tirar as fricções do processo, né? Acho que a coisa tem que ser tão simples a ponto dele... basicamente seguindo diretrizes que vão sendo trazidas para ele de uma maneira muito conectada. Então, é desde a regra que ele pode, o que ele pode comprar, como que ele pode comprar, como que ele pede reembolso se ele comprar, por exemplo, um serviço a bordo, que pode ou não pode, enfim, né? Depende da estratégia, uma bagagem adicional, ou seja, como a empresa também dá clareza sobre o que ele pode ou não fazer desde o processo que ele sabe que ele vai viajar, que é aí que começa a experiência dele. Sei que eu vou viajar, deixa eu ver como é que eu vou me organizar para fazer isso acontecer, né? E nós temos que ter uma consciência de que nós temos uma responsabilidade muito grande. Sim. Nós somos responsáveis por tirar essa pessoa, esse viajante, da casa dele, do conforto, da segurança familiar, da segurança do trabalho e colocar ele num destino que ele precisa ir em uma viagem a trabalho. Como é que a gente faz isso acontecer de uma forma que a gente não cause nenhum dano para ele? Poucas pessoas fazem essa pergunta e às vezes a gente não consegue. Eu acho que todo mundo trabalha muito bem dentro do seu dia a dia, né? Só que o nosso desafio, e eu acho que o passo que precisa ser dado para que isso aconteça, é como que juntos nós trabalhamos para esse objetivo único. Eu acho que hoje todo mundo trabalha muito forte, muito profissional, mas dentro do seu mundo. Exato. Você expandir, e aí que você falou, tirando as fricções, como é que você expande isso? Vamos conectar as pessoas, as empresas, os gestores, as agências de viagens, a Argo, a Azul, para que isso aconteça de uma maneira muito mais fluida, sem fricção, sem problemas. Então, esse é o desafio. Eu acho que está todo mundo, muitas pessoas... Nós estamos muito no nosso mundo, precisamos abrir a nossa... Muito nichado, né? Exato. E a experiência, ela não é nichada, ela é integrada, ela é integrada. E aí, entrando já nesse ponto, assim, pensando como viajante corporativo, o que você vê hoje que ele, quando sai de casa em nome da empresa... e vai fazer uma viagem a trabalho, quais são as expectativas e as necessidades dele, assim, sem saber o negócio específico que a empresa atua, qual que é a função dele, né, o objetivo da viagem, mas o que no fundo você acredita que ele leva com ele em termos de expectativas e necessidades? Eu acho que a grande expectativa dele é que as empresas, no caso, que estão atendendo ele, a companhia aérea, o agregador, a agência de viagens, conheça ele. Saiba as necessidades dele. Me dere o nome, né? Me mostra que você me conhece. Exatamente. Me fale o que você... Porque, assim, muitas das vezes ele conta isso para nós e, de alguma forma displicente, a gente não anota, a gente não registra isso em banco de dados, a gente não tem a experiência dele integrada de voos anteriores. Nós temos no nosso banco de dados, mas será que isso está de forma muito... clara para todo mundo que vai participar da jornada dele? Então, assim, eu acho que o ponto principal que nós precisamos trabalhar será que eu conheço esse viajante? Será que eu tenho todas as informações que eu preciso? Será que eu posso conversar? Como é que eu posso conversar com ele? De que forma eu me comunico com ele?
E não só eu, né? Não só a companhia aérea, não só a Azul, eu acho que todos nós. Eu acho que nesse ponto vocês, como a Argo, fazem parte de um processo importante, que é vocês são o elo de ligação entre as pessoas e a tecnologia. Então, Sim. Vocês têm esse meio de chegar, da informação chegar até nós, da informação nossa chegar até ele. Isso é fundamental para nós. Como é que nós mandamos uma mensagem que o voo dele eventualmente sofreu um atraso, o voo dele vai ter um problema, ou o voo dele foi cancelado? Como que chega essa mensagem? Como você, como Argo, interpreta, como você transmite, porque não é simplesmente enviar a mensagem, como você vai abordar. E mesmo usando o meio tecnológico, né? Eu acho que Sim. o grande desafio nosso é como que nós vamos usar a tecnologia, mas de forma humanizada, não simplesmente como um processo de aviso. Não é esse o objetivo da Azul. A gente tem muito forte que somos uma empresa de pessoas para pessoas, e como é que a gente usa a tecnologia em nosso favor. Então, eu acredito que nós avançamos muito. Eu acho que o Brasil, nos últimos 10 anos, deu um passo muito maior do que nós vínhamos, e nós sempre discutimos. A aviação evoluiu muito, os aviões, as aeronaves, os processos, a segurança de voo, mas a distribuição parece que era algo que era um ponto de interrogação, sempre aquele modelo padrão, né, que nós já conhecemos, aquela coisa ainda, aquela tela verde e preta que o agente de viagem mexia, a informação que não chegava, de repente o mundo se abriu, as tecnologias vieram, vocês se aperfeiçoaram, trouxeram coisas novas para o mercado, e agora nós estamos diante de novos desafios, novas oportunidades. Então, assim, como é que nós vamos pegar todas essas oportunidades e transformar isso numa personalização para ele? Como é que eu personalizo? Acho que o grande desafio... Você tem algum exemplo, assim, Anderson, de algo que vocês já fazem do lado da Azul, que você possa dividir em termos de personalização, ou pensando justamente nessa questão de mostrar que você já conhece esse viajante? Sim, hoje nós temos um banco de dados muito forte por cliente, e nós temos hoje já consolidado nesse banco todos os eventos que aconteceu com esse cliente. Cancelamento, perda de bagagem, alguma coisa que não foi positiva, ou até que foi positivo. Legal. Né? Como é que a gente trabalha isso? Então, hoje, por exemplo, nós temos um cuidado muito grande. Quando a gente nós vamos tomar uma decisão de cancelar um voo de forma planejada, de que vai dar tempo de eu avisar esse viajante, de que forma que eu vou avisar a Aline? Não é a mesma forma que eu vou avisar o Anderson. Sim. Talvez eu vou precisar avisar a Aline primeiro, porque a Aline já sofreu algum outro problema outras vezes. O Anderson nunca sofreu. Não que ele não vai ser avisado, mas eu vou ter que ter um cuidado, eu vou ter que me dedicar uma atenção especial para a Aline. Que legal. Esse processo, ele é um processo muito fundamentado em CRM. Só que isso não basta, né? A gente precisa integrar todos esses CRMs, e não somente dentro das nossas bases, mas tudo aquilo que acontece dentro da companhia. Isso é um processo que não é muito rápido você pegar. E não é simples, né? Porque a gente está falando de sistemas diferentes, que cada um tem uma missão importante nessa etapa. Às vezes, nativamente, eles não estão integrados. Então, você tem que trazer informação de um lado para o outro. Mas, no fim do dia, eu acho que o grande ganho disso é tentar aproveitar da melhor maneira possível essa informação para te trazer alguma vantagem sobre aquela experiência. Seja para uma situação, como você disse, de disrupção, ou para uma situação positiva, em que ele tem um benefício já do programa de vocês. Então, algo que ele possa se beneficiar já tendo essa informação e essa história atrelada ao perfil dele, né? Isso é importante e é necessário. Eu acho que agora o grande desafio é que nós gostaríamos também de ter novas informações quando acontece. Vocês têm que ter essas informações também, né? Como é que a gente poderia captar mais informações de que vocês têm desse viajante e de forma até dentro das leis, com a autorização dele, transmitir para nós, e como nós podemos transmitir as informações para vocês, né? Claro. É importante, falando assim, até nessa pergunta abrangendo um pouco mais, o self-book da Argo, hoje você tem um processo praticamente de toda a viagem. Você, desde o momento da consulta até o momento final da viagem, da prestação de contas, né, o expense. A pergunta que eu falo é, quando eventualmente esse viajante está indo para um destino e acontece algum imprevisto, que ou ele perde o voo, ou o voo cancela, ou atrasa, problema de meteorologia, como que você, como integrador, vai pegar essa informação, a Argo pega essa informação e vai avisar, por exemplo, o transfer, ou a locadora, ou o hotel, que aquele viajante não vai chegar mais naquele horário. Essa é aquilo que nós falamos no início, como é que eu penso por ele, faço acontecer por ele e aviso o que eu estou fazendo. Olha, ou até, se eu não puder fazer nada, de que forma a gente dá uma alternativa para ele decidir. Eu acho que essa integração, essa personalização, Sim, é que para nós é fundamental, mas nós temos um trabalho pela frente, isso não está pronto. Eu acho que temos que fazer uma lição de casa. Eu acho que nós temos que assumir
que ainda nós não conseguimos sentar e conversar juntos, falar assim, vamos desenhar um projeto. Como aviação, como empresa aérea, sempre me pergunto, como que uma empresa aérea ou uma fabricante de avião junta mais de milhares de fornecedores, colocam todos no mesmo projeto, desenham por peças milimetricamente para se encaixarem e para fazer um voo com segurança. Como uma empresa aérea que tem milhares de processos, faz com que aquele avião decole com segurança. É pegar esse exemplo e transferir para o nosso dia a dia em prol desse viajante. Não apenas falando em segurança, mas em experiência também. Sim, não, eu acho que tem uma lição de casa do nosso lado também, porque eu acho que a informação ela está sendo tratada através da nossa plataforma, mas ela muitas vezes é usada em outras plataformas, né? Então, no modelo que a Argo amplamente atende o mercado corporativo, que é através das agências de viagens corporativas, as próprias agências têm inteligências e automações para receber essas informações ou consumir isso através das APIs e conseguir traduzir isso em algum tipo de alerta, em algum tipo de aviso. Então, depende muito qual que é a stack também tecnológica da agência, a estratégia dela com relação a isso. Mas eu vejo que a gente tem o dado e a gente precisa simplificar isso, né? Então, acho que tem uma lição de casa aí para a indústria, né? Para a gente pensar na experiência do viajante mais fluida mesmo. Transformar dado em informação e humanizar essa informação. De que forma a gente faz? É um desafio que teremos para os próximos anos, talvez até décadas. Sim, total. Anderson, outro tema que tem tem sido muito discutido, né, na pauta da aviação, eu acho que é o grande tema aí dos últimos, não sei, 5 anos, pelo menos, é o nosso querido NDC, né? Eu acho que eu voltei à Argo depois de 10 anos, estou lá já há mais de 2, e desde a minha primeira semana de volta na Argo, eu ouço e tenho trabalhado com o time em várias iniciativas atreladas a NDCs. NDCs de companhias aéreas direto, NDCs de agregadores, então, muitas variações e possibilidades. Como é que esse tema está na visão da Azul? É algo que vocês têm alguma definição, têm mais clareza sobre? Qual que é o entendimento de vocês sobre essa revolução que a distribuição está passando agora na aviação? Eu acho que o NDC ele teve nos últimos anos uma pauta muito intensa dentro do nosso mercado. No caso da Azul, ele está em pauta, mas nós não utilizamos o NDC por entender que o nosso produto que nós temos hoje, a forma como nós distribuímos, que chamamos de Direct Connection, ele atende perfeitamente a nós e ao mercado. Hoje nós temos mais ou menos 80 agregadores no mundo conectados com a Azul. Uau! Nós temos mais de 1.000 agências diferentes distribuindo o nosso produto pelo mundo, só falando em distribuição direta, não estamos falando Então, o NDC, eu acredito que ele ainda está passando por um momento de maturidade. Como nós estamos bem atendidos e o mercado está bem atendido, nós não pensamos em introduzir o NDC agora. Eu acho que é um processo que estamos analisando o amadurecimento dessa tecnologia e, com certeza, nós não podemos ficar de fora, porque se é um produto que vai levar a nossa distribuição, a venda para vários outros pontos do Brasil, do mundo, nós não podemos ficar, até propriamente a tecnologia envolvendo outras empresas aéreas. Mas tem outras tecnologias surgindo, né? Por aí, o Virtual Interline, entre outras coisas que estão acontecendo. Então, acho que nesse momento eu não vejo o Azul buscando, pelo menos para 2025 e até 2026, buscando uma solução com o NDC. Talvez em 2027 possa ser que a conversa seja outra. Legal. Acho que até em 2023 a gente fez uma atualização da API de vocês, né? Exato. Então, teve ali uma série de benefícios trazidos nessa atualização. Então, eu acho que é importante, essa é a mensagem, né, para o gestor de viagens, para a TMC, para o viajante corporativo, de que, independente da Azul ir para um caminho de NDC, que a estratégia de distribuição seja consistente, que o conteúdo esteja disponível, que vocês tenham, de fato, uma oferta abrangente, pensando nas necessidades das empresas, nas particularidades dos amenities que os viajantes corporativos precisam, né? Acho que é isso que é importante. Mas que o tema está quente, tá, viu? Não, e você citou um ponto importante, a consistência da distribuição. Como é que a gente garante que em todos os pontos de distribuição o produto é o mesmo, tem a mesma consistência, mesmo valor, mesma regra. Isso daí eu acho que é um ponto que ainda, para o NDC, nós chegamos à conclusão que alguns dos nossos serviços não estão prontos para entrar ali e distribuir. Por isso também é um dos motivos que a gente ainda não foi para o NDC. Mas, como você disse, acho que bem lembrado, 2023 nós
soltamos uma nova versão da nossa distribuição, todos já estão conectados. E eu acredito que esse modelo que nós adotamos agora, essa nova tecnologia, ela nos leva pelo menos por mais uns 10 anos. Legal. Eu acho que essa é uma preocupação não do viajante, mas uma preocupação do gestor e da agência, né? Hoje, até mais cedo, eu estava consumindo um conteúdo sobre NDC e a preocupação é essa, assim, tem muitas particularidades, tem estratégias diferentes, mas o que o mercado tem que, de fato, entender é que tem alguns que estão mais avançados, que têm conexões, que já têm mais serviços pensando no pós-venda, que não é só compra, emissão e marcação de assento e cartão de milhagem, né? Acho que tem muito mais além disso e o que é importante é exatamente essa segurança para o gestor de que, tendo uma tarifa, um acordo corporativo com a Azul, que a Azul é uma companhia aérea estratégica no programa de viagens dele, que ele vai ter acesso à estratégia de distribuição de vocês nos canais que ele precisar, né? Acho que essa é a mensagem. Sim, e bem colocado. E eu acho que hoje o que nós estamos observando é um avanço muito rápido do NDC. Eu acho que a pauta, como nós falamos, está muito intensa em todas as companhias aéreas, agregadores. Eu acredito que num médio espaço de tempo a gente deve entrar para o NDC. Não acho que nós vamos ficar fora. Não tem como ficar fora, né? A Azul está se internacionalizando, nós temos muitos destinos e lá fora isso também está muito forte, né? E o Brasil sempre teve uma particularidade de distribuição diferente do mundo. Total. Né? A gente sempre foi a jabuticaba, né? Sempre. E eu sempre digo que fazer negócio na América Latina, quem consegue fazer negócio aqui faz negócio em qualquer lugar do mundo. Somos muito a bons Azul nisso. deve conseguir, de fato, entender isso, porque tem outros negócios em outras geografias, né? Então, cara, o que funciona para o Brasil realmente... Convencer o exterior, o mercado americano, o mercado europeu, nos últimos 2 anos que nós não íamos pela plataforma tradicional, que é o GDS, e nós iríamos para o direto, foi difícil, mas hoje nós temos mais... A venda do exterior da Azul hoje, quase 70% acontece direto fora do GDS. Caramba. Porque é a nossa plataforma principal que nós escolhemos para distribuir, que é o nosso Direct Connect. Então, isso é um avanço. Há muito tempo, há 5, 6 anos, 10 anos, se falar nisso era impossível. Hoje, você vê o quanto evoluiu. E eu acredito que o NDC vai por esse caminho também. Sim, total. Anderson, outro assunto que eu acho que é interessante também ter ali uma atualização da visão, eu acho que um dos diferenciais que a Azul também sempre traz na proposta de valor, pensando no corporativo e no tamanho do Brasil, é exatamente toda essa fragmentação de destinos que a gente tem, né? Então, eu acho que tem muitos centros corporativos que não são grandes cidades. Não. E que tem um jeito, tem que chegar de alguma maneira naqueles lugares, né? Eu acho que a história de vocês, de crescimento, foi muito forte, pensando em alguns hubs no Brasil, né? Como Viracopos, como Recife. E eu acho que hoje ainda tem uma oferta muito completa e variada, pensando em empresas que não atuam só no eixo Rio-São Paulo. Né? Essa é uma visão que vocês continuam sustentando? Como que você vê isso? Sim, é o nosso DNA. Né? E a gente quer agradecer vocês da Argo, porque de vez em quando o viajante ele não faz a ideia do que acontece por detrás para que quando ele entra para comprar um trecho, por exemplo, sabe onde fica Breves? Fica ali no Pará. Né? Um pouco para cima ali de Belém. Tem lugar que eu não sei nem se é no norte ou no sul, imagina, mano. Você sabe que é interessante que às vezes a gente tem que, quando a gente começa a operar uma base, essa base não está cadastrada no self-booking, porque ninguém voou, então é a primeira vez. E às vezes não tem nem o código, para quem não sabe, o código IATA, né? Que é o código responsável do aeroporto. E a gente tem que enviar os agregadores e falar assim, olha, vou começar a voar em breves. Para esse código destino. BVS, para esse destino. E a gente agradece porque permite com que o viajante tenha a sua escolha. Mas é o nosso DNA. E como é que a gente abrange esse cliente corporativo? Primeiro que a gente não conhece o Brasil. O Brasil é muito grande. O Brasil, sim, o eixo Rio-São Paulo é o que realmente tem uma intensidade muito forte, mas fora desse eixo, ninguém faz ideia o que é o Brasil. E a gente, com a Azul, tive um pouco o privilégio de conhecer um pouco do Brasil. Que legal. E é interessante porque, e aí falando um pouco do nosso negócio, da Argo e Azul, quando a gente pega, por exemplo, eu já peguei um cliente falando em Breves, que é uma experiência, ele veio de Breves para Belém, Belém para Confins, Confins Viracopos, Viracopos Lisboa, Lisboa Madrid, quando nós ainda não tínhamos o voo para Madrid direto, que hoje a gente já tem. Você imagina você fazer essa jornada usando 4 tipos de equipamento? Meu Deus. Você, dentro das ferramentas, a Azul tem que
conversar tecnicamente com o Argo, dizer qual é qual assento, qual tipo de equipamento, qual é a alimentação. Ele está indo para Madrid, mas o trecho Breves-Belém, eu só posso levar uma mala de 23 quilos porque a alimentação de um caravan de 9 assentos. Tudo isso, toda essa jornada impacta, se nós não contarmos essa história para ele de forma correta, vai impactar na viagem dele. Sim, ele não vai entender nem quais são essas limitações, né? Porque cada um desses trechos são muito específicos, né? Para ele comprou o Breves Madrid, como é que eu vou passar? Para nós, que trechos eu vou pegar, né? Conectividade, tempo. Então, assim, se isso não tiver bem formulado, bem passado no sistema corretamente para ele, você imagine o transtorno. Ele não vai chegar no destino dele. Sim. Então, assim, o nosso DNA... nós hoje operamos em 147 cidades dentro do Brasil. Tudo isso já? Já, mais do que, quase 3 vezes o que as outras companhias aéreas operam. E são cidades pequenas, que, vou dar um exemplo, são cidades que não têm aeroporto, é a pista e uma sala. Não adianta ele chegar lá para comprar uma bagagem, porque não tem quem passe, o check-in é feito pelo piloto, toda a estrutura ali, porque são aeroportos muitos, quando eu falo de operação da Azul Connect, são aviões pequenos, de 9 assentos. E o que acontece? Se isso não estiver bem esclarecido para ele, ele chega achando que ele vai poder comprar algum serviço, ter alguma disponibilidade para trocar. E aí a experiência dele é ruim. É ruim. Porque ele chegou com uma expectativa e chegou lá, era outra história, né? Para nós é um desafio explicar isso para quem não está acostumado, porque quando todo mundo fica acostumado na rotina do eixo Rio-São Paulo e as capitais. Só que a Azul tem uma particularidade. Então, para você ter uma ideia, quando nós começamos a operar a Azul Conecta com o Caravan, o tipo de equipamento não estava configurado no self-bookings. Não estava disponível. Porque nenhuma empresa aérea vendeu via self-booking esse equipamento. Então, assim, você tem que disponibilizar, você tem que explicar que aquele código é uma aeronave, senão tecnicamente, ele não entende. Então, o desafio nosso é muito grande. Assim, Vocês vão desbravando, né? Desbravando. E aí você tem esse mundo chamado Brasil, esse continente, vamos dizer assim, que para nós é um orgulho muito grande conectar. Acho que assim, a Azul hoje ela tem um papel social, toda a companhia aérea tem um papel social. A Azul tem um papel um pouco maior, porque você tem ali situações que você só chega por meio aéreo. Então, hoje, qual é a nossa frustração? Não conseguir operar em mais bases. E qual é a nossa oportunidade? Ir além disso. Então, acho que o nosso desafio continua sendo seguir o nosso DNA. Sim. E é realmente operando cada vez em outras cidades, em cidades que realmente o meio aéreo ainda não chegou, ou já chegou e saiu por algum motivo, e a gente conta com vocês. Espero que eu envie muitos e-mails pedindo para cadastrar novas bases, que nós vamos começar a operar. Vamos desbravar esses destinos todos. O corporativo é feito de toda essa diversidade, né? Isso deve melhorar muito com a intensificação do agro. O agro está trazendo o agro está tendo um papel, o corporativo do agro tem tido um papel muito importante na abertura do continente, né? Então, no Brasil, eu falo continente porque o Brasil é muito grande, mas realmente a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado para esses mercados. Não é... Total. Não, e aí, para te trazer uma oportunidade de falar um pouco sobre futuro, né? Que tendências, onde que você vê que a Azul está colocando energia nessa questão da experiência do viajante ou em ofertas específicas para o corporativo? O que os clientes corporativos e os parceiros de vocês podem esperar? Qual que vai ser o foco de vocês? Bom, o primeiro, acho que nós falamos agora. Eu acho que a parte de nós operarmos em cidades que o Brasil assim não tem um desenvolvimento ainda tão intenso, né? Isso daí realmente continua fazendo parte da nossa estratégia. O nosso atendimento ele sempre foi muito bom. Nós tivemos sempre um NPS muito forte, né? No fim do ano passado, tivemos um desafio muito grande com a nossa malha, impactou sim o corporativo, principalmente nos meses de outubro e novembro. Graças a Deus foram apenas 2 meses, mas já recuperamos, tanto que em julho, segundo os relatórios da Cirium, que é a que mede a pontualidade no mundo, a Azul foi a segunda empresa aérea mais pontual no mundo. Então, isso daí, quando você consolida, né, assim, a operação em cidades diferentes, distantes dos principais centros, quando você consolida um bom atendimento, uma boa distribuição, pontualidade e regularidade, eu acho que você já está alcançando boa parte da expectativa dele.
né? Porque você está trazendo. Agora, previsibilidade, né? Eu comprei isso, eu espero, eu vou chegar nesse lugar nesse horário, eu tenho uma certa agenda, um compromisso, né? Sim, porque cada vez mais também o tempo dele é muito precioso, é muito caro para a empresa e para ele, né? Como pessoa, como ser humano. E eu acho que esse papel da companhia aérea é realmente uma responsabilidade que nós precisamos. E o Brasil é exemplo nisso. As companhias aéreas brasileiras são uma das sempre estão entre as mais pontuais no mundo. Talvez pelas exigências das leis aqui, que nos penalizam muito, mas é um outro assunto. Vamos falar de outro assunto. Pelo bem ou pelo mal, pelo né? mal. Mas eu vejo que nós temos oportunidades. Eu acho que assim, nós temos que... Eu acho que poderia falar muitas coisas boas, mas, por exemplo, hoje, o cliente corporativo, quando eu falo da Azul, a gente tem algumas oportunidades de fazer um atendimento diferenciado, por exemplo. Nós temos um serviço chamado concierge, que são para clientes específicos, clientes realmente de alto valor, que voam muito, que se dedicam. Nós estamos presentes em 4 aeroportos. Como é que a gente vai abrangendo isso de forma mais para todos os aeroportos? Como a gente chega com esse serviço? Como é que a gente melhora esse serviço? Então, assim, e como é que a gente trata esse cliente que está começando, essa nova geração, está começando a viajar a serviço hoje? Exato. Ele é diferente, né? Talvez eu e você, indo viajar, nós vamos pensar de uma forma, realizar de uma outra. Total. Um rapaz de 25, uma moça de 25, Exato. é uma outra experiência. Total. Então, acho que assim... E é essa força de trabalho que vai estar no mercado. Essa força de trabalho. Então, é a geração Z, né? Então... E a gente vê muito pouco, viu, Aline? Porque eu vejo, quando você olha para alguns outros segmentos, eles olham com uma certa antecedência para a nova geração. Eles começam a trabalhar isso muito antes. Nós chegamos meio que tarde. Se você perceber, assim, o que esse jovem que vai viajar hoje com 20, 22, 25 anos, o que ele espera de uma companhia aérea? A gente está muito pautado no que uma pessoa de 50, uma geração X, Z, sabe? Então, a gente mais ou menos tem a experiência do que ele espera. Mas será que esse novo viajante corporativo, ele quer isso? Ou será que ele quer flexibilidade porque ele quer chegar antes na casa? O que ele valoriza, né? Quais são os atributos? São coisas completamente diferentes. Exatamente. Será que ele está valorizando um serviço de bordo diferenciado, um assento melhor, tudo? Mas ele valoriza tudo. A gente não sabe. Uma internet. A gente não conhece. A verdade é que nós conhecemos muito pouco dessas pessoas. E acho que talvez seja o desafio... De se aprofundar. Essa pauta, inclusive, foi uma pauta que nós conversamos na Azul essa semana. Que legal. O cliente corporativo, nós precisamos ter um drive muito forte para ele, mas olhando exatamente o que está acontecendo e o que ainda irá acontecer da nova geração. Eu acho que o grande desafio para os fornecedores como um todo, né, é esse mix geracional, né, porque a gente vai ter pelo menos 3 gerações convivendo aí nos próximos anos, com necessidades e perfis completamente diferentes, e a empresa é uma só. É uma só. Né? Então, como é que ela faz essa adaptação? Ela, de fato, mostra que ela entende essas particularidades. Acho que esse é o pulo do gato. É uma coisa Não muito vai ser fácil, Não, né? É uma coisa muito simples, porque mexe com vocês, né? Talvez eu prefira fazer um pedido de passagem pelo meu computador, pelo meu note. Sim. Talvez o outro só quer o app. Exato. Então, assim, e tem outros que ainda querem Onde eu invisto dinheiro? Algo mais dinâmico, né? Então, acho que é bem por aí. Anderson, eu gostaria, infelizmente, de encerrar agradecendo aqui a sua super participação. Obrigado, Aline. Acho que foi um bate-papo muito rico, muito produtivo. As portas estão abertas para a Azul. A gente vê, de fato, essa parceria com um valor super estratégico para a gente. Acho que o trabalho que vocês fazem em termos de oferta para o corporativo, a missão que vocês desempenham na nossa indústria é extremamente importante. Acho que hoje não se fala no mercado sem Azul, né? E todos os ganhos e as entregas que vocês fazem. Então, que essa seja uma parceria de longa data e que a gente ainda possa evoluir muito nessa lição de casa que a gente conversou aqui. Temos que trabalhar, mas eu quero agradecer o convite, pelo bate-papo, pela atenção e muito obrigado pela Água. Vocês são grandes parceiros, desde o início da Azul, vocês foram fundamentais no início da companhia. Eu, como fundador, sou muito agradecido porque naquele momento não tínhamos como distribuir o nosso produto se não fosse por vocês, porque através das agências de viagens, porque nós não iríamos para o GDS. Então, assim, convencê-los, uma empresa aérea, entrando no Brasil, vocês com tantos projetos,
também crescendo, e ali vocês pararam, deram atenção para a Azul. Então, assim, eu levo essa gratidão, eu sou muito grato pela Argo ter feito, dado toda essa atenção para nós, e por isso até que a gente cuida muito bem dos nossos parceiros, assim, não só pela relação atual, mas por tudo aquilo que a gente construiu desde a fundação da empresa, que eu estou lá trabalhando em parceria com vocês. Muito obrigado. Obrigada a você. Gente, então fiquem ligados para acompanhar os cortes semanais. Siga a Argo nas redes, @useargo, tanto no LinkedIn quanto no YouTube. E a gente se fala. Obrigada.